E aí, pessoal, boa tarde a todos. Live aqui na minha página no Facebook, acho que já está começando lá no Instagram. Começou no Instagram agora também a minha live. Estou aqui com o coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, deputado federal Giovanni Cherini, que esteve comigo agora há pouco com o presidente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, procurador Dalazen, também com o procurador Marcelo Dornelles. E nós trouxemos aqui as nossas preocupações, né, Giovanni? Porque, como vocês estão vendo, a iniciativa privada está fazendo a sua parte, está, né, com todos os protocolos de higiene para garantir que o coronavírus, que é uma doença letal, principalmente para os grupos de risco, né, não se alastre, está fazendo a sua parte, mas muitas vezes está sendo surpreendido por decisões que são ditas, né, como respeitando uma determinada metodologia, mas que no fundo estão sendo impostas sem muito diálogo com autoridades locais, com prefeitos e principalmente com a sociedade que está pagando a conta. Então nós viemos trazer essa nossa preocupação e o Giovanni pode falar um pouquinho também sobre as preocupações dele, principalmente também em relação à não abertura de leitos que nós estamos vendo, né, em muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, mesmo depois de aprovados pelo governo federal. Giovanni. Bom, Marcelo, satisfação, aliás, estar contigo aqui minha, hoje. Marcelo, primeiro, todo dia que eu levanto de manhã cedo, eu sempre peço para Deus para me colocar perto de pessoas boas. E eu gosto de me associar com gente boa. E você é um grande parlamentar, você é um jovem revelação na política, e a política precisa de pessoas como você, Marcelo, para que, com coragem, você possa dizer muitas verdades que às vezes aqueles velhos políticos não conseguem dizer essas verdades. E uma delas é que nós não estamos desprezando e desdenhando um vírus letal. Primeira coisa que tem que deixar bem claro, nós vemos aqui no Ministério Público, nós não vemos para dizer que o vírus não mata. O vírus, eu tenho dito sempre, é o diabo. Mas a gente tem que enfrentar muitas vezes o diabo. E a gente enfrenta o diabo com Deus. Né? Então, nós vivemos uma pandemia e nós precisamos salvar aquelas partes mais importantes. Né? Então, qual era o objetivo do fechamento do comércio há 100 dias atrás? O objetivo, Marcelo, era o quê? Né? Você pode me ajudar. Preparar o sistema de saúde para receber os doentes, porque eles viriam, né? E principalmente é necessário que os doentes graves não perecessem, tivesse atendimento adequado em leitos de UTI, não é isso? Exatamente. Isso justificava para que as pessoas tomassem consciência, tivessem o isolamento social, o distanciamento social, né? Tudo isso foi preparado, mostrando que o vírus realmente é perigoso e que nós precisamos preparar. Não houve nenhuma autoridade em saúde desse país, se tiver alguém, você me ajuda, que falou sobre imunidade. Hoje, dia de hoje, 22 de junho, a OMS disse que todas as pessoas que têm imunidade alta passaram e passarão pelo vírus como uma gripezinha. Hoje, a OMS fez esse comentário nas redes sociais de hoje. Então, ninguém falou sobre imunidade. O que falou é, fecha tudo, fecha o comércio. E ainda se usa a palavra em inglês, lockdown, para que ninguém entenda o que quer dizer essa palavra. Né? Isolamento social absoluto. Geramos depressão, miséria, fome, doenças mentais das mais diversas, que nós vamos ter a partir de agora. Então, nós precisamos tomar consciência de que existem coisas que não tem como você negociar, que é o trabalho. Você não tem como negociar. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso trabalhar para pagar a conta no fim do mês, o IPTU, que não foi isentado, o ICMS, que não foi isentado, os impostos em geral. Então, Marcelo, nós viemos aqui para fazer um apelo para o Ministério Público. Na realidade, nós estamos sofrendo junto com as pessoas que nos acompanham e choram ao telefone, dizendo, deputado, pelo amor de Deus, e eu sei o que vai acontecer depois da pandemia. As pessoas vão dizer assim, mas o que vocês fizeram, vocês políticos? Só que, infelizmente, o STF tirou todo o poder dos políticos no Brasil, entregando para prefeito e governador decidir com seus infectologistas
a chamada ditadura que o STF implantou, que eu chamo de AI-5 do STF. Tá? Então, Marcel, nós viemos aqui fazer esse apelo e estamos fazendo um apelo para você. Não faça outra coisa a não ser de ir do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Isso é essencial. Trabalhar é essencial. Todo trabalho é essencial. Dizer que só o supermercado é essencial, dizer que só a lotérica é essencial, não é verdade. É essencial toda a vida humana. E a vida humana depende do quê? De salário no fim do mês, né? Aliás, importante falar também do falei exemplo demais, que você deu. Marcelo. Não, Giovanni, falar também da questão do atendimento nas lotéricas, né? Fala o que você falou agora há pouco, foi importante, Giovanni, porque nós tivemos há pouco numa reunião no fórum de combate ao colapso social e econômico, que o Hernani Polo, aliás, deputado estadual, presidente da Assembleia, está conduzindo muito bem, né? A gente falou sobre a necessidade dos comércios terem ampliação do atendimento, até para que, por exemplo, supermercados estejam menos lotados do que hoje estão. Isolamento, distanciamento. Imagina um shopping, fechar o shopping. Imagina o prejuízo, são 16 shoppings que tem aqui em Porto Alegre. Você poderia fazer o seguinte, o shopping tem liberdade para abrir 24 horas por dia. Ele tem que respeitar o distanciamento social, o isolamento social, que é muito importante nas atividades todas. O isolamento, que eu digo, é aquela distância mínima que é exigido pela saúde. E aí com álcool gel, com máscara, com tudo que hoje é necessário para nós evitar o colapso dos hospitais. Então, nós precisamos ampliar esses horários. Amplia horário de ônibus, amplia horário de lotérica, amplia horário de mercado, amplia horário de banco e libera o comércio para que o comércio funcione mais tempo. Com todas as precauções, e o sistema público de saúde, acho que é importante dizer isso também, né, Cheirinho, que tenha mais leitos para atender os eventuais doentes, porque é uma coisa que também está faltando. E aí, eu sei que muitos órgãos aí da mídia falam que está aumentando assustadoramente. Vamos pegar o caso de Porto Alegre. Dia 22 de maio desse ano, tinha em Porto Alegre 52... me presta um papelzinho ali que eu agora achei que eu já tinha gravado o número, mas tinha dia 22 de abril, tinha 30 pacientes em UTIs em Porto Alegre. Dia 22 de maio, 47 pacientes. E dia 22 de junho, 99 pacientes em leitos de UTI em Porto Alegre. Numa população de 1,5 milhão de habitantes. E tem 234 leitos para habilitar em Porto Alegre. Só esses leitos para habilitar, que a prefeitura não habilitou ainda, não sei porquê, daria 3 vezes mais, quase, o número de pacientes que estão hoje baixados em UTI de hospital. Então, você pega e justifica que a velocidade da doença tem que também pesar e estudar a velocidade da miséria, da fome e das mortes por depressão que nós vamos ter. Então, tem que ter sensibilidade pública e sensibilidade política de entender que a vida das pessoas não é só um leito de UTI, que também é o trabalho delas para elas poderem viver. Tem gente que chora e diz assim, eu prefiro ter o risco de ter um vírus desses do que perder meu emprego. 800 lojas não vão abrir mais em Porto Alegre, fecharam. 5 mil empregos e terminou o mês de julho, nós vamos ter 15 mil desempregados em Porto Alegre a mais. Veja bem a desgraça que vai ser. Então, Marcel, eu estou aí contigo e falei demais pro meu tamanho. Não, falou nada. É bom a gente estar conversando. A Luiz Carlos Palmieri, quero até responder a pergunta dele, que é muito boa. Quer dizer que o mundo inteiro está errado? Expliquem, por favor. Não é por aí. Pelo contrário, nós precisamos adotar melhor os exemplos de fora. Né? Os exemplos de fora, inclusive, onde o sistema de saúde já estava mais preparado. Em muitos locais, nós não podemos comparar bananas com maçãs. Tem países pequenos que souberam lidar com a crise de um jeito. Tem países enormes que regionalizaram a coisa, algo que não está sendo quase possível no Brasil, em virtude da falta de coordenação de esforços, que muitas vezes deveria partir lá do Ministério da Saúde, mas que também foi esvaziado, né, pelas decisões da STF, que não deram agora nem a liberdade para os municípios poderem decidir
quem decide são os governadores, os municípios só podem ter atitudes mais restritas. Desculpa que essa máscara aqui, ela é meio desconfortável, fica caindo. Então, nós aqui, eu vou encerrar em seguida essa live, porque depois eu vou postar o vídeo da nossa fala no Fórum de Combate ao Colapso Social. Nós que estamos preocupados sim com a saúde, sem dúvida nenhuma. O Giovanni, aliás, tem uma longa trajetória de preocupação com essa área nos mandatos dele, deputado federal. E nós estamos preocupados com aqueles que estão pagando a conta hoje de uma pandemia, né, que infelizmente está sendo muito mal administrado por quem está no setor público e que tem a sua estabilidade, tem o seu emprego garantido lá e muitas vezes está agindo sem resolver o problema que nós precisamos na saúde pública. Então, pessoal, obrigado pela audiência de todos. A gente aqui vai continuar trabalhando. Eu estou indo para Brasília hoje à noite. O Cherini também vai essa semana, né, Cherini? Sim. E aí nós vamos trabalhar em conjunto lá para liberar mais leitos e para garantir que quem está lá na ponta trabalhando, né, com todos os cuidados, não pague ainda mais a conta do que já pagou, porque realmente a situação está muito difícil. É isso. Pois é, Marcelo, eu acho que o bom senso tem que funcionar. O bom senso eu acho que a grande palavra de ordem desse momento, né, Marcelo? Eu sei que as pessoas, eu quero só complementar aquela questão de o mundo inteiro está errado. E se o mundo inteiro estiver errado? Nós temos que estar aberto para o entendimento do qual é a diferença que tem a Alemanha do Brasil. A OMS disse o seguinte: os países pobres não podem e não devem adotar o mesmo lockdown ou o mesmo isolamento social que a Alemanha adotou, que a Itália adotou, que os Estados Unidos adotaram. Por quê? Porque lá não tem favela, lá não tem miséria. Ficar 60 dias, 90 dias fechado, eles conseguem dar a volta rapidamente. Aqui é a comida na mesa. A OMS disse isso, que muitos trabalham de manhã para comer de meio-dia e outros trabalham de tarde para comer de noite. Isso é palavra da OMS, ninguém mais falou da OMS. Aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, semana passada, numa palestra que ele deu, o Fernando Henrique, que é o ícone, né, do PSDB, disse a mesma coisa, disse, fica em casa eu que tenho condições. Ele disse exatamente isso. Quem está lá na favela no Brasil não tem condições. Agora, nós vamos garantir que haja condições dessas pessoas trabalharem com segurança e que, se eventualmente tivermos aumento de casos, que sejam bem tratados e bem cuidados. Isso faz de um país, realmente, um país que trata com responsabilidade e bom senso a sua população, Chile. E aí foram 3 palavras que a OMS também disse e que, infelizmente, o Brasil não adota, que é rastrear os pacientes. Nos Estados Unidos botaram médicos agora, médicos do telefone, rastreando pacientes de coronavírus. Rastrear, testar e isolar. E não isolar a população como um todo, tirando o emprego e o ganha-pão das pessoas. É uma coisa lógica, fácil de fazer, até porque os recursos são imensos para a saúde. Não tem como fazer testes de todas as pessoas que tiver qualquer suspeito de coronavírus hoje. Claro que tem, é só botar como prioridade, testar, mas a prioridade não tem sido essa. A prioridade tem sido o seguinte: qualquer problema que tem, qualquer dúvida que tem, os infectologistas e os homens que dizem que a ciência e os cientistas é que decidem, estão aí dizendo, fecha tudo, abre tudo. Quem é que aguenta isso? Quem que vai pagar essa conta? A politização ficou muito ruim nesse caso, né, Cherini? Porque eu sempre digo, mesmo, obviamente, que tem bons infectologistas, tem aqueles que também têm as ideias mais radicais, mas o que nós precisamos ter é bons administradores que saibam, como foi dito pelo Cherini, com bom senso, avaliar os dados, avaliar a metodologia e, em cima disso, agir pelo bem da maioria da população. Era isso, obrigado, pessoal. Um abraço a todos e daqui a pouco a gente posta também o vídeo da nossa manifestação agora há pouco. Cuidado, nós continuamos realmente com muita preocupação em relação à saúde pública. Foi muito boa a fala do Cherini, né? Não podemos tratar como se fosse qualquer coisinha, mas por outro lado também tem toda a nossa solidariedade àquele empreendedor que colocou o seu negócio a funcionar de uma forma segura e que agora está sendo prejudicado
por decisões arbitrárias e descompassadas. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, Cheirinho.